Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Santo e Misericordioso, que nos ama, realmente nesses últimos tempos, existem muitas pessoas neste mundo, mas o Senhor Deus nos chamou primeiro e nos salvou. Realmente neste mundo onde há tanto pecado, Senhor Deus nos separou na sua santidade. E restante das nossas vidas, que nós possamos estar com o Senhor Jesus Cristo, com o trabalho da Igreja de Cristo, podendo servir, pregando o Evangelho, obedecendo diante do Senhor Deus. Senhor Deus, te agradeço. Realmente neste tempo, através do sangue precioso de Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus nos salvou através de Cristo, podendo nos reunir e estando realmente no grande trabalho e graça e poder de Senhor Deus, aprendendo a palavra e louvando diante do Senhor Deus, podendo estar dentro de Senhor Jesus Cristo, dentro do grupo de Cristo. Que o Senhor Deus possa conduzir e cuidar cada um de nós através da sua mão misericordiosa. Que possa também estabelecer o espírito de cada um mais fortemente, através do seu cheio da graça, poder e vida, que possa conduzir cada um de nós. Que nós possamos realmente viver sem vergonha de como filhos de Deus e o restante da nossa vida, que nós não possamos viver em vão. Que Senhor Deus realmente estabeleceu para nós uma ordem, para que possamos cumprir esta ordem de Deus. Realmente, Senhor Deus, possa cuidar toda a nossa vida, cuidando dos nossos corações, que possamos ser utilizados conforme a sua vontade. Realmente, neste tempo, existem vários irmãos que não puderam participar. Realmente, tem irmãos que estão doentes, que Senhor Deus possa recuperar a saúde deles. E outros irmãos que foram visitar suas famílias nas férias, que eles possam ter tempos para entrar em comunhão diante do Senhor Deus. Senhor Deus, proteja a vida deles, para que eles possam realmente espalhar o amor e realmente da graça de Senhor Deus. E aqueles que estão com a fé fraca e também que estão em grandes situações difíceis, que Senhor Deus possa cuidar cada um deles, que também possa permitir a sua graça aptamente para cada um deles, para que eles não pereçam diante do Senhor Deus. E realmente lá fora existem vários irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho e estabelecendo a sua fé. Que Senhor Deus possa permitir a sua palavra, graça e poder e possa sustentar a vida deles. Realmente que eles possam realmente pregar e estabelecer a grande ordem e o trabalho de Senhor Deus. Existem palavras adequadas para nós cada dia. Que Senhor Deus possa permitir esta palavra, essa graça e essa força e essa coragem para nós. Todas as palavras que nós precisamos, que Senhor Deus possa nos permitir para que possamos nos fortalecer continuamente e ser estabelecidos diante do Senhor Deus. E neste tempo que o Espírito Santo possa nos conduzir. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ver uma palavra da Bíblia. Vamos procurar João capítulo 20. Vamos procurar João capítulo 20. João capítulo 20. Do versículo 21 até versículo 23, eu irei ler. João capítulo 20, versículo 21 a 23. Eu irei ler. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os revertides, lhes são retidos. Até aqui. Muitas pessoas, eles foram para a sua terra natal nesse feriado, para passar com a sua família.
Eu acredito que eles viajaram, porque vários lugares estão vazios. E os irmãos que ao terminarem o culto vão voltar também? Não vão? Porque o trânsito realmente está muito ruim agora, não é? Está muito complicado, porque tem muitos carros. E está chovendo agora. Realmente chuva é uma coisa necessária. E realmente neste ano também não choveu bastante, também não nevou bastante. Então é necessário que tenha chuva e neve para que as plantações possam crescer bem e que a agricultura possa crescer bem, para que realmente nós possamos comer bem, também que as pessoas possam se satisfazer mais. Então precisa chover bastante. Realmente todas as plantas, eles vão ficar felizes. Minha alma é como uma erva seca no pasto. Realmente nosso espírito também precisa continuamente receber a chuva da graça de Deus. Para isso, então, como uma névoa, como uma chuva do Espírito Santo, nós precisamos receber. Realmente nós também continuamente precisamos receber a graça de Senhor Deus para que nossa vida de fé possa crescer continuamente para ter a glória do fruto de Deus. Mas, realmente se eu não continuar recebendo a graça que Senhor Deus permite, realmente como uma planta, ela fica fraca e não consegue crescer e também não consegue ter frutos, nós também, realmente nosso espírito também seca. E nós não conseguimos viver adequadamente a nossa vida de fé. E também nós não conseguimos ter frutos da glória para o Senhor Deus. Então, quando começa a chuviscar, realmente no nosso coração também, nós precisamos orar diante do Senhor Deus, pedindo ao Senhor Deus, derrame realmente a chuva do Espírito Santo para dentro de nós, para que nós possamos continuamente ter realmente o fruto da glória diante do Senhor Deus. E hoje também, como nós aprendemos nas palavras anteriores, o título será O Trabalho do Espírito Santo. E quando eu estou preparando realmente essas pregações, eu aprendo bastante, porque o Espírito Santo está conosco, e ele está continuamente nos ajudando e nos conduzindo. Então, quando nós aprendemos detalhadamente, realmente nós podemos saber que o quão precioso é o trabalho do Espírito Santo. E realmente nós vivemos seguindo a vontade do Espírito Santo, realmente isso é uma coisa muito preciosa. No Antigo Testamento, o Senhor Deus utilizou a vida do povo de Israel para mostrar a sua existência, através dos seus poderes e dos seus milagres, e através da história de Israel também. E através dos profetas. Então, o Senhor Deus continuamente mostrou o quão Ele trabalha e como Ele trabalha no meio deles. E todo o trabalho que o Senhor Deus deseja fazer, Senhor Deus, Ele profetiza. E dentro dessas profecias, realmente existe o Cristo, o Messias, o Salvador, que o Senhor Deus prometeu em mandar. E realmente, conforme essa palavra, Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, morreu e ressuscitou, e permitiu para que todas as pessoas pudessem receber a salvação. E recebendo esta graça, realmente, Senhor Deus permitiu mais uma evidência para que eles pudessem acreditar. Então, a morte e a ressurreição de Cristo é uma promessa que o Senhor Deus fez para permitir o Espírito Santo para nós. Então, realmente, os cristãos que receberam a salvação primeiro, realmente na vinda de Cristo, como 12 apóstolos e 120 discípulos, realmente o Senhor Deus permitiu a plenitude do Espírito Santo. E depois que Cristo morreu e ressuscitou, começou o forte trabalho de evidenciar a vida de Cristo. Por isso, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, desde Jerusalém até os confins da terra, quando o Evangelho se espalhar,
Realmente, através deste trabalho, quando as pessoas compreenderem a graça de Deus e eles se tornarem pessoas preparadas para entrar no reino dos céus, realmente o Senhor Jesus Cristo irá voltar neste mundo. Então, depois da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo e até a vinda de Cristo, quem trabalha neste tempo é o Espírito Santo. É o tempo do Espírito Santo que trabalhou há 2000 anos. No Antigo Testamento, o povo de Israel, ele realmente presenciaram o milagre, o poder de Senhor Deus e aprenderam a palavra de Deus através dos profetas. Mas depois que Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, realmente Senhor Deus permitiu a salvação perfeita que pôde ser salva uma vez por todas. Então, as pessoas do Antigo Testamento, eles acreditaram na promessa de Deus e viveram obedecendo diante do Senhor Deus, e assim a sua salvação foi cumprida. Mas nós, realmente, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, e assim permitiu uma graça para que todas as pessoas pudessem receber a salvação uma vez por todas. Uma salvação uma vez por todas, uma salvação perfeita, uma salvação eterna. Realmente nós estamos vivendo nesse tempo da graça. Realmente nós estamos vivendo nesse tempo da graça. Nós precisamos agradecer disto. Realmente nós entendemos sobre essa graça e receber a salvação, isso é um grande milagre de Deus. E agora, o Evangelho ser pregado até os confins das terras, realmente o Senhor Jesus Cristo, ele disse que irá voltar para este mundo. Então, no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos no nosso oeste até o leste, e o Evangelho já foi pregado pelo mundo todo. Então, realmente, a Bíblia que nós temos já foi publicada de mais de 3.000 línguas. Então, realmente, o Evangelho já foi espalhado para o mundo. E nós estamos vivendo nesse último tempo, quando esse tempo da graça acabar. Realmente, quando o Senhor Jesus Cristo voltar neste mundo, realmente, nós precisamos entender a graça de Deus e pregar este Evangelho fortemente, porque realmente isso é um grande milagre. Os cristãos salvos, até a vinda de Cristo, precisam saber que o Espírito Santo que está nos conduzindo. Por isso, então nós precisamos viver uma vida com o Espírito Santo. O povo de Israel, eles viram o poder de Senhor Deus, acreditaram em Senhor Deus através dos grandes milagres de Deus e através das palavras que foram profetizadas. Então, realmente, através das dificuldades, situações, eles tinham grandes dificuldades para acreditar. Mas agora nós recebemos uma grande graça muito maior do que as pessoas do Antigo Testamento. Realmente nós estamos vivendo num tempo feliz, mas nós não podemos nos contentar apenas pela salvação. Porque depois da nossa salvação, até a vinda de Cristo, realmente é esse período da nossa vida, o Espírito Santo, ele continuamente nos conduz. Eu estou dizendo isso várias vezes, não é? Porque se não souber disso, vocês não conseguem viver a vida de fé. Por isso, este Espírito Santo, depois que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele permitiu essa graça para que nós pudéssemos compreender, permitindo para que nós tenhamos certeza que nós somos filhos de Senhor Deus. E tendo essa verdadeira fé, e os cristãos verdadeiramente salvos, eles realmente se tornaram um através do Espírito Santo, entrando em comunhão, e assim podendo se tornar o corpo de Cristo, não é? Isso é uma coisa muito importante. Por isso, em Efésios capítulo 4, versículo 3, está escrito: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando depois que recebe a salvação, nós não somos mais um indivíduo. Uma pessoa, quando ela nasce, ela não é um indivíduo sozinho, não é? Ela se torna um membro da família. Existe o pai, a mãe que criaram e tiveram, e também irmãos mais velhos que nasceram dos pais anteriormente. Então, ele está vivendo dentro desse membro, dessa comunhão, recebendo amor, recebendo nutrientes, recebendo crescimento. E depois, futuramente, também, esta pessoa,
ele vai casar, ele vai ter família, ele vai ter filhos. E assim, como ele recebeu o tratamento dos seus pais, da sua família, ele vai tratar a sua família também. Então, nós que recebemos a salvação, nós não somos mais um indivíduo sozinhos. Então, como está escrito no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, está escrito: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Realmente, quando nós recebemos a salvação, nós recebemos o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo, significa que nós recebemos o batismo do Espírito. Algumas pessoas compreendem errado, mas isso é errado. E como está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 2 também, só quisera saber isso de vós, recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, ao ouvir a palavra e crer, quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz acreditar é o Espírito Santo, ele não parte de nós, ele fica dentro dos salvos. Como está escrito no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, aonde que o Espírito Santo ele habita? Ele fica no templo, uma casa santa. Então, como o Senhor Deus ele disse que não iria permanecer mais nos lugares onde o homem criou. Então, quando o Senhor Jesus Cristo estava vivo, realmente o Senhor Deus estava dentro do corpo de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E assim agora o Senhor Deus permitiu o Espírito Santo para que pudesse entrar no coração dos cristãos salvos. E agora nós cristãos, nós tornamos um corpo de Cristo. Então agora o nosso corpo é um templo que guarda o Espírito Santo. Uma pessoas que receberam a salvação são como os realmente hastes que estão ligados para fazer a tenda. Então o Senhor Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo para guardar o Senhor Deus dentro de nós. Então, como está escrito, Efésios capítulo 2 fala que nós estamos construindo. Por isso, no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, fala: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós formamos o corpo de Cristo para que o Senhor Deus possa habitar. E dentro de nós também o Senhor Jesus Cristo está. Ele fala: Não sabeis disso? Por que ele disse desta forma? Porque os irmãos de Corinto, eles receberam a salvação, mas eles não sabiam que o Espírito Santo estava dentro deles. Por isso, eles começaram a pecar com este corpo. Então, realmente, este corpo, se é o templo, nós não podemos pecar, não é? Por isso, Efésios capítulo 4, versículo 30 fala: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais, não deixe triste. Não tente. Realmente o Espírito Santo, ele é um ser perfeito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Realmente é uma trindade perfeita. Todo esse Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito do Espírito Santo, é realmente a mesma coisa. Já que é um ser perfeito, nós não podemos falar de qualquer jeito, não podemos viver de qualquer jeito. Isso é uma coisa que não pode ser feito. Realmente nós não podemos sujar este corpo. Não podemos colocar soluções ou líquidos para deixar instável nosso corpo. Isso não pode. E mais... Eu preciso nem falar para vocês saberem, não é? O cigarro. Hoje em dia, na televisão, eles censuram bastante o cigarro que aparece, não é? Antigamente, realmente mostrar fumando, isso parecia muito bonito e todos os alunos tentavam fazer isso. Mas isto, realmente algumas pessoas eles falam: onde está escrito que não pode fumar na Bíblia? Mas antes de ser escrito a Bíblia, não existia cigarro. Se existisse, com certeza deveria estar escrito: não fume. Mas... E começa escrito em Isaías capítulo 55, Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. O que não é pão? Realmente isso é bebida alcoólica e cigarro, não é? Então, coisas que realmente prejudicam a saúde. Vamos dizer que o seu pulmão está tão saudável que você precisa derreter seu pulmão com um cigarro.
Então, se for por causa disso, então pode fumar até o seu nariz ficar amarelo. Mas mesmo sabendo que isso é ruim, eles fumam. Cristão não deve fumar. Não pode fazer nada que prejudique esse corpo. Isso é um grande pecado. Realmente precisa viver com a mente fresca, a mente certa, correta diante do Senhor Deus. Não pode falar besteiras, não pode fazer coisas erradas. E ele começa a fazer coisas que não podem fazer, coisas que não deviam fazer, coisas que não faziam a outra hora, mas começam a beber, e assim eles começam a matar, começam a morrer, eles deixam a família infeliz. Cristão não pode fazer isso, não pode beber. Isso é uma ordem de Deus. Então, realmente este corpo é o templo de Senhor Deus. Por isso nós não podemos ter pensamentos ruins, pensamentos maus, não podemos fazer coisas ruins. E os irmãos da igreja de Corinto, com esse corpo, ele cometeu o pecado que o cristão não deve pecar. E assim ele fala, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Realmente o Espírito Santo habita em nós. E sem Jesus Cristo ele derramou o seu sangue por nós. Assim ele salvou o nosso espírito e o nosso corpo, que iria para o inferno. Então isso é nosso? Não pertence a nós. Então é uma coisa que pertence a outra pessoa, mas nós utilizamos como se fosse a nossa. Então isso é um pecado, isso é um roubo. Esse corpo não é nosso mais. Porque sim, Jesus Cristo ele pagou por um preço muito caro. O Espírito Santo está dentro de nós. Por isso, este corpo nós precisamos apenas gloriar diante do Senhor Deus. Por isso o Senhor Deus nos salvou. Comer, beber, tudo que fazer é pela glória de Deus. Então todas as coisas que nós fazemos, vivemos ou morramos, nós fazemos pela glória de Deus. Então se nós não fizermos isso, isso é um pecado diante do Senhor Deus. Você gloriar diante do Senhor Deus, isso é uma felicidade e bênção para nós. Nós estamos vivendo apenas pela glória de Senhor Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por eles pecarem diante do Senhor Deus, eles foram contra a glória de Senhor Deus, eles perderam a qualificação para entrar no reino dos céus. Mas depois da nossa salvação, realmente nós recebemos a glória de Senhor Deus e nós também temos a qualificação para entrar no reino dos céus. Então, Senhor Deus, ele permitiu essa capacidade para que nós possamos entrar. Então, agora nós precisamos realmente gloriar diante do Senhor Deus. Realmente o povo de Israel, eles viveram pela glória de Senhor Deus, porque eles foram escolhidos por Senhor Deus, não foram? Mas eles pecaram contra Senhor Deus, e assim, o que Senhor Deus fez? Senhor Deus realmente destituiu eles de toda a graça e toda a glória. Porque eles foram contra Senhor Deus e realmente zombaram o nome de Senhor Deus. No Romanos capítulo 1, por causa de vós, realmente difamam o nome de Senhor Deus. Então, cristão, como nós sabemos hoje, realmente o ato da fala, o ato de fazer, tudo que eles fazem, tem que fazer pela glória de Senhor Deus, para agradar o Senhor Deus. Se caso fizer errado, realmente você está zombando o nome de Deus. Por isso, em Mateus capítulo 6, versículo 9, está escrito: portanto, vós oreis assim, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Então, realmente, quando nós recebemos a salvação, o Senhor Deus é o nosso Pai. Então, o Senhor Deus ele vai falar: oi, meu filho. E o Senhor Deus disse, né? Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Então, não é só apenas Senhor Jesus Cristo que o Senhor Deus está falando, mas também para nós que nós somos salvos, porque nós somos filhos amados de Senhor Deus. Nós precisamos alegrar o Senhor Deus. Mas, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Se você orar desta forma, você acha que funciona? O Senhor Deus vai falar: desde quando você santificou meu nome? Quando você faz algo errado, você tampa, realmente cobre a glória de Senhor Deus e você realmente zomba o nome de Senhor Deus. Quando é que você santificou meu nome? Santificado seja o nome.
Então, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Tem que realmente santificar. Então, para isso, você tem que viver uma vida correta diante do Senhor Deus. Claro que você realmente tem que viver uma vida gloriando o Senhor Deus, o nome de Senhor Deus. Quando alguma pessoa ele faz algo errado, quem é zombado? É o nome do pai. Ah, aquele menino, quem é o pai dele? Mas, se o pai dele é uma pessoa famosa, muitas pessoas vão falar, nossa, aquele filho não foi cuidado bem, por isso que está sujando até o nome do pai, não é? E então, não consegue chamar o nome do pai facilmente. Quando alguém pergunta, qual é o sobrenome do seu pai? Ah, o nome do meu pai é isso, o sobrenome é tal, o sobrenome é tal. Por quê? Não consegue chamar o nome do pai como se estivesse chamando o amigo, não é? O Senhor Deus também, Deus nosso Pai. Quando as pessoas fizeram a cópia da Bíblia, do original, fazendo as cópias, e toda vez que eles escreviam a palavra da Bíblia, e todo momento que aparecia o nome de Deus, no Antigo Testamento fala Elohim, é o nome de Deus, eles tomavam banho, trocavam os seus pincéis, eles acordavam as suas mentes e escreviam o nome de Deus, Elohim. Entenderam? Então, quando nós estamos chamando o nome do Senhor Deus, nós precisamos glorificar o nome de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, não é? Preocupar ele, porque é Senhor Deus que está no nosso coração. Realmente, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo. Muitas das vezes nós esquecemos disso. O que nós precisamos fazer? Então, por isso, continuamente tem que falar até doer os ouvidos. Porque as pessoas esquecem facilmente. Eles esquecem facilmente. Eles fazem o que querem, falam o que querem, ficam irados, eles fazem coisas maus. Então, será que Senhor Deus não existe para ele fazer isso? Se você não recebeu a salvação, tudo bem. Mas se você recebeu a salvação, sim, Espírito Santo está dentro de você. Então, realmente, o que é o trabalho do Espírito Santo? Nós precisamos pensar um pouco. O Espírito Santo, realmente, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós precisamos pensar nisso, acreditar nisso. Precisamos acreditar, e depois disso, e este Espírito Santo, qual é o trabalho dele? Ele deseja nos unir, os salvos. Então, nós, dentro de Cristo, nós somos um corpo. Senhor Jesus Cristo, ele é a cabeça. Então, nós somos apenas um corpo que está ligado com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Já que nós recebemos um Espírito, nós tornamos um corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, fala, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Realmente dentro do corpo existem várias partes do corpo, não é? Partes que nós podemos ver, partes que nós não podemos ver. Mas já que existe um membro, parte do corpo, por isso este corpo ele faz as coisas que a cabeça quer. O corpo foi feito para a cabeça. Então, se a cabeça fala, vamos para lá, o corpo tem que ir para lá. Se a cabeça fala, vamos fazer isso, o corpo tem que fazer isso. Então, tudo eles têm que fazer conforme o desejo da cabeça. Mas se a cabeça fala, vamos fazer isso, se você fazer não quer, e fecha os olhos. E se não mexe os pés quando ele quer. Vamos dizer que uma parte do corpo ele faz o que a cabeça faz e o outro corpo não faz. O que acontece? Será que consegue viver? Realmente tem uma palavra que nós decoramos bem. Eu não consigo fazer, mas nós podemos fazer. Então, nós somos o corpo de Cristo. Realmente, o dedo sozinho, ele não consegue fazer nada. Mas quando ele está colado no corpo, colado com a cabeça, realmente consegue fazer tudo o que ele precisa fazer. Então, realmente, dentro da igreja, quando nós estamos conectados com a igreja, nós somos membros que podemos ser utilizados dentro da igreja. E agora nós precisamos nos proteger, porque nós nos tornamos o corpo de Cristo em Espírito Santo. Então, realmente, nós tornamos a igreja de Senhor Jesus Cristo. Então, se não souber disso, não consegue viver a vida de fé.
Então, quando você parte do corpo de Cristo, quando você faz, eu quero fazer do meu jeito, quero fazer o bem, quero fazer isso, quero fazer aquilo, sem nenhuma relação com o Senhor Deus, então realmente o Espírito Santo não consegue trabalhar para nós, porque o Espírito Santo ele deseja nos unir e ele quer mostrar para nós qual é o trabalho do Espírito Santo, qual é o trabalho do Senhor Deus. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não quer dizer que se você é guiado, você se torna filho de Deus. Mas o filho de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Por isso, o Espírito Santo, ele realmente nos conduz. Qual é o trabalho do Espírito Santo? O Espírito Santo está dentro de mim. Ele realmente remiu os meus pecados e ele está dentro do meu coração. Quando vocês louvam ou ouvem a palavra, vocês acham que o Espírito Santo está só naquele tempo? Mesmo esquecendo, o Senhor Jesus Cristo ainda está presente no nosso coração. Mesmo que você não saiba que o Senhor Jesus Cristo está dentro de você, Ele está. Por isso agora, realmente isso é um problema muito sério. Então a palavra que nós lemos hoje, então o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu conforme o que está escrito no Antigo Testamento. E durante 40 dias Ele mostrou que Ele estava vivo. E assim muitas pessoas, olhando para o Senhor Jesus Cristo, no Monte de Oliveira, o Senhor Jesus Cristo subiu. E dentre essas palavras, realmente essa palavra é a palavra mais importante que o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos antes de Ele subir. Por isso, no João capítulo 20, versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Então, realmente, os discípulos, eles temiam os judeus, e assim eles viviam escondidos dentro de uma casa. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não abriu a porta, Ele só apareceu e entrou dentro da casa. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou se tornou um corpo que consegue passar a outros lugares, porque é um espírito agora. Ele consegue passar qualquer coisa, como ondas eletromagnéticas. E agora, o Senhor Jesus Cristo, Ele se tornou um corpo que não consegue nem mais morrer. É um corpo perfeito. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele apareceu na frente dos discípulos e Ele fala, paz seja convosco. Então, o que é paz seja convosco? Quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz, Ele disse, está consumado. E depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele fala, paz seja convosco. O que o Senhor Jesus Cristo remiu? O que o Senhor Jesus Cristo consumou? Ele realmente perdoou todos os nossos pecados. Como está escrito no 1 João capítulo 3, versículo 5, ele fala, e bem sabeis que Ele manifestou para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo, que não tem pecado, que é Filho de Deus, esse ser que não tem pecado nenhum, ele se tornou um pecador. Ele realmente carregou o pecado com o corpo do homem, porque o salário do pecado é a morte. Então, alguém precisava morrer. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele realmente carregou nossos pecados com o corpo de um homem. Realmente, o pecado que nós pecamos com o nosso corpo, o Senhor Jesus Cristo pagou pelo preço do pecado através do seu corpo. Por isso, realmente, Ele disse, está consumado. Então, Ele remiu uma eterna redenção. Ele falou que não me lembrarei mais dos seus pecados. E assim, quando o Senhor Jesus Cristo Ele ressuscitou, Ele disse o quê? Já que remi os seus pecados, paz seja convosco. Algumas pessoas, eles têm uma dívida de milhões e milhões de reais por causa do fracasso da sua empresa. E assim, agora ele não tem uma maneira mais de pagar. E ele quer morrer, mas não tem como morrer por causa da família. E ele não consegue fugir, não sabe o que fazer. E os cobradores vão atrás dele. Fala, se você não pagar logo, eu vou botar você na prisão. O que ele consegue fazer? Não consegue fazer nada porque não consegue dormir, vive preocupada. Mas vamos dizer que uma pessoa, que ela é uma pessoa rica com um bom coração e pagou a dívida deles. E assim esse bom homem aparece e ele traz o comprovante, ele dizendo, eu já paguei a sua dívida sem nenhum custo. Agora você pode descansar, você pode realmente ficar relaxado. Como isso seria bom? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, realmente Ele já pagou pelos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, Ele já ressuscitou e já levou nossos pecados. Então, essa Bíblia,
realmente é um trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele já é um comprovante, a Bíblia é um comprovante que mostra que o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Se olharmos em Isaías capítulo 57, aparece: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Então, realmente, nós precisávamos ir para o inferno, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou e lavou nossos pecados. Quando nós acreditamos nisso, realmente todo o medo, toda a angústia do nosso pecado, ele desaparece. Isso é paz. Isso é paz. Paz seja convosco. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele mostrou também as suas mãos crucificadas e também a sua costela. Ele mostrou: eu morri por causa do seu pecado. Então agora, por causa dessa minha morte, realmente nós temos a paz. Então os discípulos, eles ficaram felizes, mas também acharam que estavam sonhando. Em Lucas capítulo 24, ele pergunta se o Senhor Jesus Cristo é um fantasma. O Espírito não tem osso nem carne, pode tocar, eu tenho tudo. Então o Senhor Jesus Cristo já derramou todo o sangue, mas a carne e osso existe. E também, a segunda palavra, ele fala: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós precisamos pensar profundamente dessa palavra. Então, o que é Senhor Deus ter mandado? Se olharmos no João capítulo 17, antes de Senhor Jesus Cristo ele falecer, o Senhor Jesus Cristo ele ora, ele fala: eu farei tudo quanto quiseres. Eu quero glorificar o nome de Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz. Mas por que ele morreu na cruz? Por que ele disse que consumou? Realmente é o trabalho de remir nossos pecados. Realmente deixando o pecado no nosso coração. Realmente nós não podemos nos livrar do julgamento de Deus. Mas Senhor Deus, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Por isso, Senhor Deus, Ele mandou seu Filho unigênito, que não tem pecado nenhum, para remir os pecados do mundo. E assim permitiu como um único sacrifício para remir nossos pecados. Então assim, Senhor Jesus Cristo, Ele foi crucificado. E Ele disse: Senhor Deus, por que me abandonastes? Então, Senhor Deus, naqueles dias abandonou o Senhor Jesus Cristo. Durante 3 horas, realmente, o céu estava escuro. Realmente, o chão estava chorando, o céu estava chorando. Senhor Deus, Ele virou o seu rosto. Por que Ele abandonou? Então, para o Senhor Deus, Ele não abandonar os pecadores que Ele ama, Ele mandou o seu Filho. Por isso, Ele abandonou o seu Filho. Por isso, realmente o julgamento que nós precisávamos receber, o Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu com grande dor e grande medo. Realmente o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu e perdoou nossos pecados, pagou pelos sacrifícios do pecado. E agora, e assim permitiu a paz para nós. Então, o Senhor Deus, Ele mandou o seu Filho para este mundo. Por quê? Porque para que esse Filho morra, para perdoar todos os pecados deste mundo, para ser o único sacrifício deste mundo. Este é o trabalho que o Senhor Jesus Cristo cumpriu morrendo na cruz. Então, Senhor Deus, Ele mandou neste mundo. Aqui agora Ele fala: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, os discípulos que estavam na sua frente, não só os discípulos que estavam na sua frente, mas todos aqueles que compreenderam a graça de Senhor Deus, foi dito para nós também. Então, agora, também eu vos envio a vós. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio na terra de Israel. Então, Israel é tão pequeno, não tem tantos quilômetros de distância, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele manifestou todos os seus milagres. E Ele testificou, Ele mostrou, provou que Senhor Deus mandou o Senhor Jesus Cristo. E agora o Senhor Jesus Cristo, Ele deseja que o Evangelho seja espalhado pelo mundo todo. Então agora, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então uma pessoa que recebeu a salvação, então o cristão, ele realmente precisa testificar que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele nos enviou. Realmente esta é a verdade, nunca podemos esquecer. Por isso, em Mateus capítulo 15, versículo 26 e 27, ele fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo.
Então, quando o Espírito Santo ele vier, realmente irá testificar e irá testemunhar sobre mim. Então, vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então, nós, quando recebemos o Espírito Santo, agora nós precisamos testificar sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, agora nós apenas compartilhamos a palavra de Senhor Jesus Cristo. Vocês acham que o Espírito Santo trabalha nos céus? Não é. Até no Antigo Testamento, quando o Senhor Deus ele desejou trabalhar, ele utilizou a vida dos profetas. Então, realmente, o trabalho da salvação também. Para acontecer, o seu Filho unigênito precisou morrer. Então, para esse evangelho ser pregado, é necessário que o Espírito Santo trabalhe através dos salvos. Então, quando o Espírito Santo ele entrar dentro de nós, realmente, através do poder, nós podemos pregar este evangelho até os confins da terra. Por isso aqui ele fala que há de vir sobre vós e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Algumas pessoas falam, isso é apenas para pastor, para evangelista, para diácono. Não é para nós. Mas essa palavra foi feita, dita para todos nós. Quando olhamos Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz. Então, se não existir alguém que pregue, realmente não tem como ouvir. E se não ouve, realmente não tem como crer, não é? Em Romanos capítulo 1, versículo 16 fala, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, este evangelho, realmente, quando você entende, recebe a graça de Senhor Deus, você surge esse poder para salvar outras pessoas. Você consegue tirar as pessoas do inferno para o reino dos céus. Realmente, neste mundo, existem várias doenças, existem vários remédios e vários médicos, mas não tem nenhum remédio médico que consegue curar todas as doenças. Mas Senhor Jesus Cristo, ele consegue salvar, tirar as pessoas que cometeram o pecado mais sujo deste mundo e consegue levar para o reino dos céus. Isso é o poder do Evangelho. Esse poder do Evangelho não é magnífico? Então, este trabalho, realmente foi permitido para as pessoas que receberam a salvação. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele responsabilizou agora nós, os salvos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, no 2 Coríntios, capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo, ele fala que nós somos realmente mensageiros de Cristo. Nós somos embaixadores de Deus. Então, o que é embaixador? Realmente, um embaixador é uma pessoa que passa a mensagem do país, do seu país, para outro país. Ele resolve problemas de seu país com outro país. Mas vamos dizer que uma pessoa ele esqueceu porque ele veio. Vamos dizer que ele só bebe, só passeia, só brinca e vai embora. Então, será que alguém vai deixar essa pessoa normal, livre? Não é. Por que as pessoas receberam a salvação e estão neste mundo? Como eu falei da outra vez também. Realmente precisa continuamente ouvir a palavra. Como está escrito em Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, qual é o motivo dela de ela continuar a estar vivo? Realmente, ele é pregar o Evangelho. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Então, quando você realmente ouviu esse Evangelho e recebeu a salvação, o cristão é necessário que pregue esse Evangelho para outras pessoas. Realmente, o cristão é uma grande ordem. Isso é um objetivo de vida deles. Pregar este Evangelho. Porque se você perde o objetivo, é a mesma coisa de você estar morto, não é? Por que o cristão está vivo? Será que ele consegue estar vivo porque ele não morreu ainda? Será que ele tem algum desejo neste mundo, por isso que está vivo? Será que é para ganhar muito dinheiro e ficar rico? Só viver, comer e bem? Não é. Realmente, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou e permitiu essa graça para nós. Então, nós precisamos pregar este Evangelho neste mundo. E isso não acontece apenas pelas nossas forças, mas o Espírito Santo que trabalha para nos unir para fazer este trabalho. Então, através dessa comunhão, através dessa união, nós conseguimos pregar e trabalhar fortemente, porque nós somos um grupo através do Espírito Santo. E uma das palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 24, versículo 47, antes de ele morrer e ressuscitar,
Ele disse, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Então ele fala para não partir de Jerusalém. Então depois que o Senhor Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou, eles realmente perderam a dúvida, eles não tinham mais medo. E agora eles tinham coragem, eles queriam pregar mais fortemente, falando, vocês que mataram o Senhor Jesus Cristo é filho de Deus, ele ressuscitou, e ele realmente foi para os céus, ele é o Cristo. Ele consegue pregar dessa forma, porque eles não tinham mais medo da morte. Mas, durante 10 dias o Senhor Jesus Cristo disse para esperar. Falou, não pode começar ainda. Não parta de Jerusalém. Por quê? Até que o poder alcance vocês. Então, quando o Espírito Santo ele chega, ele se torna um com o Espírito Santo. Eles se tornaram um corpo agora. Então, o Espírito Santo precisa vir e eles precisam se tornar um corpo só. Então, não é eu que faço, mas realmente nós precisamos fazer em união. Como está escrito no Efésios capítulo 3, versículo 20, fala, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Realmente, essas palavras nós precisamos decorar. Aonde que Senhor Deus trabalha? Senhor Deus trabalha dentro de nós, é o poder de Senhor Deus. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, qual é o trabalho que o Senhor Deus faz? Então, João capítulo 5, versículo 21, o Senhor Jesus Cristo fala, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica daqueles que quer. Então, este é o trabalho de Senhor Deus. Qual é o trabalho de Senhor Deus? É ressuscitar os mortos. Realmente, o Senhor Deus que criou este mundo, que cuida deste mundo, desse universo, ele é realmente um grande poderoso, não é? Mas tem um trabalho muito maior, muito mais importante do que isso. É realmente mandar o seu Filho para este mundo, para perdoar os pecados dos homens. E assim ele ganhou da potestade das trevas, e ele ressuscitou e transportou realmente as pessoas que iam para o inferno para o reino dos céus. Então esse é o trabalho muito mais realmente grande e poderoso do que cuidar deste universo. E como está escrito no Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele fala, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, ele construiu este mundo, criou este mundo através da palavra. Ele é o ser, o Criador. Se olharmos no João capítulo 1, versículo 3. No versículo 2 primeiro, ele fala, ele estava no princípio com Deus. E depois disso, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Realmente essa palavra. Quem é Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo é o Criador. E por isso, através disso, realmente ele construiu todo este mundo. Sem ele, realmente nada se fez. Se olharmos no Hebreus capítulo 1, versículo 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem construiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem é esse Filho? É o Filho que construiu todas essas coisas. Por isso também em Colossenses capítulo 1, versículo 16, fala, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então, toda essa criação, tudo foi criado por ele e para ele. Então, foi o Senhor Deus que criou. E esse ser realmente veio a este mundo como carne. Quem é ele? É o Senhor Jesus Cristo. É o Criador. Então, através da palavra, o ser que cria e constrói e cuida de todas as coisas através da palavra, no Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a primeira parte que aparece na palavra. E depois, ele morreu, ele derramou o seu sangue para o quê? Purificação dos nossos pecados. Essa palavra parece que não combina, não é? Mas é verdade. O Criador de todas as coisas neste mundo. Então, o ser, o Criador de todas essas coisas, ele veio a este mundo e morreu na cruz e perdoou os pecados. Não existe um trabalho maior que isso. Realmente, Senhor Deus também não consegue fazer um trabalho maior que isso. Como é que ele consegue fazer isso? Ele não vai fazer mais um trabalho maior que isto. Então, apenas uma vez, é um único trabalho magnífico. Por isso, realmente, esse trabalho que o Senhor Deus fez,
Nós somos encarregados de pregar este evangelho para todas as pessoas deste mundo. Como o Senhor Jesus Cristo, ele realmente ressuscitou os mortos, o Senhor Deus, ele também deseja nos ressuscitar. 4 dias que o Lázaro estava morto, ele já estava cheirando mal, e ele ressuscitou. O que significa isso? Será que era só para salvar a carne dele? No Efésios capítulo 2, versículo 1, fala: E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele deseja nos salvar. Então, o Senhor Deus, o poder de Senhor Deus que está em Senhor Jesus Cristo, ele trabalhou. Para quê? Qual o trabalho que o Senhor Deus fez dentro de Senhor Jesus Cristo? Senhor Deus, ele desejou trabalhar através dos apóstolos também. O apóstolo Paulo, no 2 Coríntios capítulo 1, versículo 16, ele fala que ele deseja que nós fomos escolhidos para o Senhor Deus, para trabalhar junto com o Senhor Deus. Então, nós não podemos receber a graça vagamente. Por quê? Porque Senhor Deus, ele trabalha em Senhor Jesus Cristo. Então, nós também precisamos trabalhar junto com Cristo. E como está escrito também no 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, fala: Neles habitarei e entre eles andarei. Então, Senhor Deus, Senhor Deus que criou todas as coisas deste mundo. Senhor Deus que ele ressuscitou o povo de Israel do Egito. Senhor Deus que trabalhou pelo Senhor Jesus Cristo. Onde ele está? Ele deseja andar entre nós. Ele deseja habitar em nós. Não é incrível isso? Realmente nós, que estávamos mortos no pecados e delitos, podemos continuar vivendo com aquela antiga vida? Realmente, o rei que tem o maior poder deste mundo, será que consegue salvar um espírito? Nenhum cientista consegue. Será que mandando um foguete para os céus, aumentando a tecnologia, pode fazer todas as coisas que querem, mas não consegue salvar um espírito. Se juntar todo esse dinheiro deste mundo, não consegue comprar um espírito de uma pessoa, mas nós podemos. Por isso que ele fala: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Essa palavra é uma palavra muito incrível. Realmente nós precisamos ouvir esta palavra, precisamos saber dessa palavra, porque o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou os mortos. Agora nós que somos salvos, realmente nós estamos sendo mandados. Em Salmo 66, versículo 16, ele fala: Vide e ouve todos os que temei a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Aqui ele fala: Vide e ouve todos os que temeis a Deus, eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Realmente, para pregar este evangelho, nós realmente fomos mandados. Realmente, o Senhor Deus, ele mandou o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para perdoar nossos pecados. Então, uma notícia, esse grande milagre, nós precisamos pregar para outras pessoas. Como está escrito também no versículo 22, no João capítulo 20, versículo 22, fala: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Algumas pessoas, quando ouvem essa palavra, eles pensam: Senhor Jesus Cristo até suspira para falar para receber o Espírito Santo, então eu também preciso suspirar. Falou para suspirar para receber o Espírito Santo. Isso realmente é besteira. Se você fizer isso, realmente só vai sair bafo, não é? O que significa isso? No Gênesis capítulo 2, quando o Senhor Deus ele construiu o homem através da terra, ele colocou o espírito da vida, o sopro da vida, e assim a pessoa conseguiu viver, mas através do pecado o espírito morreu. Ele fala que no 1 Coríntios capítulo 15, fala que o primeiro Adão ele morreu no pecado, mas o último Adão ele se tornou para a vida. Então, por que precisa ter um espírito que revivifica? Então, como o Senhor Deus ele colocou para nós o sopro da vida, realmente o Senhor Jesus Cristo também, eles que morreram nos pecados e delitos, o Senhor Jesus Cristo ele deseja colocar o sopro da vida. Então, o Espírito Santo, Hebreus, ele fala que é como fosse vento. Então, fala assopro, vento. Então, o Espírito Santo é como um vento.
não sabe de onde vem e para onde vai. Então, durante o inverno, as árvores que parecem estar mortas, ou as plantas que estão parecendo mortas, quando bate o vento da primavera, eles começam a brotar. Então, nosso espírito que morreu pelos pecados e delitos, quando nós recebemos esse sopro do Espírito Santo, esse sopro de Senhor Jesus Cristo, realmente fala, recebeis o Espírito. Então, não foi aquela hora que eles receberam o Espírito, mas depois de 10 dias, quando o Senhor Jesus Cristo ele subiu aos céus, como está prometido, quando o Senhor Jesus Cristo ele suspirou e assoprou e disse, recebei o Espírito Santo. Ele disse isso antes, de eles receberem o Espírito Santo. Ele fala, recebei o Espírito Santo. Então, qual é o motivo de você receber o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo vier, ele vai testificar sobre mim. Então, quando o Espírito Santo chegar a este mundo, as pessoas vão receber a salvação, vão pregar o Evangelho até os confins das terras. Então, há os salvos que vão testificar sobre o Senhor Jesus Cristo. Eles vão ressuscitar os mortos. Então, com o Espírito Santo, qual é o motivo dele vir a este mundo? Ele deseja realmente unir os cristãos para realmente se tornar uma igreja. Esse é o primeiro objetivo de Senhor Jesus Cristo. Isso é você testificar a existência de Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho. E depois, são outras coisas que vão aparecer. Então, depois que nós recebemos a salvação e enquanto nós estamos vivendo neste mundo também, é necessário que nós preguemos o Evangelho fortemente. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele deseja vir... Qual é o motivo de ele deixar nós neste mundo? É para que nós possamos pregar o Evangelho fortemente, desde Jerusalém até os confins da terra. Já passaram o tempo dos atos, já passaram o tempo dos discípulos, já um tempo de 2000 anos. Nós estamos já vivendo nesses últimos tempos. Então, esse Senhor Jesus Cristo que veio a este mundo, ele deseja realmente pregar o Evangelho fortemente. As células do corpo, elas morrem e depois surgem outras células novas, não é? Mas as células do cérebro, eles nunca desaparecem, eles não transformam. Realmente, nossa cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, ele está no centro, em cima de nós. E nós, que somos apenas o corpo, realmente o corpo tem força. Se eu não bater aqui, realmente vai poder quebrar. Então, a força não está na mão, mas no corpo. E por que temos essa força? É para fazer a vontade da cabeça. Então, nós não podemos utilizar realmente essa força em outro lugar. Realmente, não temos nem como usar essa força em outros lugares. Realmente, o Espírito Santo, ele está entre nós para que nós possamos pregar esse Evangelho com poder e graça de Senhor Deus. Nós, realmente, que somos a Igreja do Senhor Deus, nós que estamos junto com a Igreja, nós precisamos pregar o Evangelho. Então, nós precisamos ser utilizados desta forma. Então, esse é o motivo dos cristãos estarem vivos neste mundo. Esse é o motivo. Então, qual é o motivo de Senhor Deus estabelecer esta igreja, realmente esse mundo? Para que nós possamos pregar o Evangelho fortemente. Aqueles a quem perdoados o pecado, lhes são perdoados, e aqueles a quem os revestirdes, lhes são retidos. Então, essa palavra, realmente a Igreja Católica desvirtuou essa palavra. Os padres, eles falam, você pode confessar os seus pecados. E aí eles falam, eu pequei esse pecado. E os padres falam, tudo bem, agora os seus pecados estão perdoados. Será que os padres que conseguem perdoar os pecados? Não é. Apenas o Senhor Jesus Cristo consegue perdoar os pecados. Se olhamos no Mateus capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo, ele fala para os judeus. Ele fala que o Filho de Deus tem o poder para perdoar os pecados. Então, Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz e ressuscitou. Senhor Jesus Cristo, ele tem o poder de perdoar os pecados. Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, realmente esse preço deste pecado, alguém precisa morrer. Então, alguém precisa morrer para perdoar esses pecados. Então, Senhor Jesus Cristo, não tem como ele perdoar nossos pecados sem ele morrer. Então, não tem como perdoar os pecados sem a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, algum ser que não tenha pecado precisa morrer. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Ele ganhou da potestade das trevas. Ele ganhou da morte. Então, agora nós,
está escrito aqui, aquele a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados, e aqueles que a quem revestidos, lhes são retidos. O que significa isso? Se você não prega o evangelho, realmente as pessoas vão morrer, e se você prega o evangelho, eles vão viver. No Mateus capítulo 9, versículo 6 também, o Senhor Jesus Cristo, ele fala para o Pedro, no Mateus capítulo 16, versículo 9, o Senhor Jesus Cristo, ele fala, eu darei a vós a chave do céu. Se você abrir aqui na terra, abrirá os céus. É a chave do reino de Deus. Então, no reino de Deus tem um cadeado. Precisa abrir com chave, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele permitiu essa chave para o Pedro. Então, se abre, abre. Se não abre, não abre. O que significa isso? E a Igreja Católica também fala várias coisas. Então, realmente, a Igreja Católica desvirtuou várias coisas do Evangelho. E quando o Pedro ele morreu, realmente o Papa... O que é Papa? Significa rei da Igreja. Então, na verdade, o Pedro é o primeiro rei da Igreja. E a Igreja Católica desvirtuou, falou que Papa é o discípulo de Pedro. Isso é a doutrina da Igreja Católica. Então, Pedro, ele, com certeza, ao ouvir isso, ele vai ficar pulando. Ele fala, como é que eu sou seu Papa? Eles inventaram essas coisas. Fazem o que eles querem. E assim, agora o Papa já tem a chave do reino de Deus. Ele fala que o reino de Deus é quem controla é o Papa. E agora o Papa abre e o Papa fecha. Então o Papa, ele realmente tem um poder de perdoar os pecados, mas o padre também tem, né? Perdoando os pecados, né? Então isso é uma coisa contra ao Papa. Este é a doutrina da Igreja Católica. Isso faz sentido para vocês? Aqui sim, Jesus Cristo ele fala, depois que ele ressuscitou, ele disse, não foi só apenas para o Pedro, aquele a quem perdoados os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem revestistes lhes são retidos. Então não foi só para Pedro, mas Senhor Jesus Cristo ele permitiu para todos nós a chave do reino dos céus. Quando nós abrimos, abre lá nos céus. Quando olhamos no Atos capítulo 8, de Etiópia até Jerusalém, havia um homem que cultuava diante do Senhor Deus. Ele era um ministro do rei e da rainha de Etiópia. Então, como é que uma pessoa que é da Etiópia acreditou em Senhor Deus? Antigamente, realmente, a rainha chamada Shivai, ela foi até o Salomão. E assim, ouvindo a sabedoria de Salomão, eles começaram a fazer um trabalho e viver a vida de fé acreditando em Senhor Deus. Na Etiópia existem muitas pessoas que acreditam em Senhor Deus. Então, de Jerusalém até Etiópia, ele cultuava e voltava realmente em cima da carroça lendo a Bíblia. Ele não tinha interesse na paisagem de Palestina. Ele lia Isaías capítulo 53. É a palavra mais importante do Antigo Testamento que fala sobre o Senhor Jesus Cristo, não é? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Então, ele leu e não estava entendendo. Mas, Senhor Deus, ele mandou Filipe. Filipe, ele era um dos diáconos. Ele nem era apóstolo. O Espírito Santo tocou o coração do Filipe e falou, vá até aquela carroça. E ele estando realmente no norte de Israel, ele estava indo para Gazá. E ele estava indo para Gazá. E ele seguindo essa carroça, ele falou, você compreende o que está lendo a Bíblia? A leitura que você está lendo? E assim ele parou a carroça. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Então, se esse eunuco, se ele tivesse encontrado em Jerusalém com sacerdote, com escribas, com fariseus, com rabis, são pessoas que mataram o Senhor Jesus Cristo, não é? Será que eles conseguem explicar isso para esse eunuco?
Mas esse eunuco, ele realmente só encontra com as pessoas de hierarquia alta em Israel. Mas aí, no deserto, encontrou com uma pessoa que não parece ter uma hierarquia e pergunta para ele se ele entende. Será que ele vai ficar feliz? Vamos dizer que um homem ele está lendo um livro e um professor de uma faculdade ele vem e pergunta: "Ah, você está entendendo?" Aí ele até pode falar: "Ah, eu não consigo entender bem e tal." Pode falar dessa forma, mas vamos dizer que um garoto ele aparece e fala isso. Eles vão falar: "Sai daqui. Ah, você está falando coisas loucuras para mim, coisas que me deixam com raiva." Então, se acontecesse isso, se ele tivesse expulsado o Filipe daquela maneira, com certeza ele iria para o inferno. Ele realmente iria perder a chance que Senhor Deus permitiu, não é? Ele continuaria vivendo, indo para Etiópia, indo para Jerusalém, indo e voltando e cultuando. Só isso. Mas Senhor Deus, ele viu o coração daquele homem. Por isso ele mandou Filipe. E ele pergunta: "Entendes tu o que lês?" E ele falou: "Ah, como poderia entender se alguém não ensina?" E ele subiu e assentou no carro. E assim o Filipe ele abriu a boca e começou a dizer para ele. E começou a pregar o evangelho. E ele começou a explicar tudo sobre Isaías capítulo 53. Que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz, perdoou nossos pecados e ressuscitou. E ele cumpriu o trabalho da salvação. E quando ele explicou detalhadamente, e quando eles estavam indo, eles encontraram com a água. E ele falou: "Você acredita nisso? Você crê de todo o seu coração?" Ele falou: "Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Então ele falou: "Tudo bem. Se for igreja cristã hoje em dia, vai falar para vir água, né? Trazer água e jogar água, não é? Mas os dois aqui, eles foram para a água. E o Filipe foi e batizou esse eunuco. Por que ele foi na água? Isso é batismo. Tudo isso é batismo. Então, realmente, batizar com a água, com a mão, isso é coisa de igreja católica. Mas eles entraram dentro da água e foram batizados. Realmente isso, será que só jogar água resolve? Não, você tem que entrar dentro da água para você se tornar um novo homem, não é? Então, como é realmente esse eunuco, quando ele encontrou com Filipe, ele entendeu a verdadeira evangelho, verdadeira palavra. Então, realmente, nesse curto tempo de vida dele, Senhor Deus, ele permitiu para que ele pudesse entender o evangelho. E todos aqueles que creem nesse evangelho, realmente podem receber a salvação. Então, agora, realmente existe um cadeado nos céus. Então, essa Bíblia é a referência, é como se fosse a chave. Então, a chave precisa ser aberta conforme a Bíblia. Então, as pessoas que entenderam o Evangelho, primeiro, eles têm essa chave para abrir o reino dos céus. Então, se você não tiver a chave, você não consegue abrir o reino dos céus, não é? Não adianta você tentar abrir com suas obras. O Filipe, ele tinha a chave. Por isso, realmente nós, que éramos pessoas que precisávamos ir para o inferno, nós temos agora um poder, um evangelho que o Senhor Deus nos concedeu para salvar outras pessoas. Então, realmente, esse evangelho, todos aqueles que crê, podem receber a vida eterna. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, ele fala: "Tomai também o capacete da salvação." Então, quando nós temos essa palavra, realmente essa palavra, é um instrumento que o Espírito Santo ele utiliza. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se o Espírito Santo ele não trabalha, realmente ele não tem poder, ele não se torna um poder para salvar outras pessoas. Por isso, realmente o Espírito Santo ele deseja trabalhar dentro de nós. Então nós precisamos saber dessas coisas. Nós precisamos obedecer ao Espírito Santo. Nós precisamos ser utilizados pelo Espírito Santo. Algumas pessoas, eles pregam o evangelho, mas não é um trabalho da salvação. Eles fazem até uma salvação falsa. Por quê? Porque pela cabeça ele fala um monte de coisa, mas seu coração não cumpre. Porque o Espírito Santo não trabalha dentro dele. Então, realmente, tem uma responsabilidade das pessoas que ouvem, também tem responsabilidade das pessoas que ensinam. Se uma pessoa que quer ouvir, também tem que ouvir com um coração de prece,
diante do Senhor Deus. Se não tiver euforia dentro do seu coração para receber a salvação, Senhor Deus não permite para que ele receba a salvação. E a pessoa que prega o evangelho também tem a sua responsabilidade. Então, quando prega o evangelho, realmente necessita do poder do Espírito Santo para pregar o evangelho. Mas, se uma pessoa quer pregar apenas pelas suas habilidades da palavra como orador, isso não adianta nada. Por isso, no Coríntios capítulo 2, ele fala: eu, quando prego o evangelho de Deus, não prego através da palavra do homem, mas através do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus não está no poder do homem, mas do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele pregava o evangelho, ele queria pregar não com as palavras sábias dele. Realmente, o apóstolo Paulo ele tinha muita sabedoria, mas ele não queria pregar através da sua sabedoria. Por quê? Porque a sua fé não está nas suas palavras, mas em Senhor Deus. Por isso, o Espírito Santo precisa permitir que ele compreenda a palavra. Então, se nós pregarmos o Evangelho e se o Espírito Santo ele não nos ajudar, realmente nós não conseguimos entender a palavra. Então, nós apenas precisamos nos tornar túneis da palavra do Senhor Deus. Antes, quando a água fluía de longe e que passava pelas ruas e ia para longe, então, para permitir para que as pessoas pudessem beber água, já que não existia cano antigamente, eles pegavam bambu, sabem o bambu, né? O bambu, dentro dela, ela é fechada. O buraco dela está fechado. Então eles vão e fazem o quê? Eles furam. E assim colocam no rio, e assim a água flui até a rua, onde as pessoas podem beber água. Então nós também, nós apenas precisamos furar como nós furamos o bambu, nós precisamos furar o nosso coração, furar tudo, para que apenas flua a água. Em outras casas, realmente a água sai bem direitinho, mas por que na sua casa a água sai pouquinho? Isso é que significa que está preso. Então nós precisamos nos abrir e trabalhar para que o Espírito Santo possa fluir dentro de nós. Então nós precisamos saber que o Espírito Santo trabalha apenas para os salvos. Isso é uma coisa muito, muito importante. Se esquecer, nós precisamos falar continuamente, falar de novo, de novo, de novo. Continuamente. Realmente precisa pregar isso dentro do coração de vocês. Então, o que adianta se você souber e esquecer depois, não é? Será que se você esquecer, o Espírito Santo não existe mais dentro de você? Será que o Espírito Santo ele some? Vamos procurar João capítulo 12. Vamos procurar João capítulo 14, perdão. João capítulo 14. Versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Vamos ler. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, o Senhor Jesus Cristo, antes de ele morrer, uma das palavras que disse, ele disse essa palavra. Essa palavra é uma palavra muito importante. Na verdade vos digo. O Senhor Jesus Cristo ele falou na verdade 2 vezes. Isso significa o quê? É uma palavra muito, muito importante. Toda vez que a palavra é muito importante, o Senhor Jesus Cristo ele fala 2 vezes. O que é isso? Ele fala que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. O Senhor Jesus Cristo, durante 3 anos e meio, estava andando em Jerusalém. Ele fez vários trabalhos. Ele ressuscitou os mortos, ele purificou os leprosos, ele abriu os olhos dos cegos, ele levantou os paralíticos. Realmente fez pães para 5.000 pessoas. Realmente expulsou os demônios. Então, não existe ninguém que fez as obras maiores que o Senhor Jesus Cristo, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele fala, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Então, os apóstolos também, eles ressuscitaram os mortos. Agora não precisa mais ressuscitar os mortos, não é? Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já cumpriu todas as coisas, não é? Mas o Senhor Jesus Cristo ele fez 5.000, 4.000 pães
Mas o apóstolo Paulo, ele pregou para 3, 4 mil pessoas na Páscoa, e eles receberam a salvação. E isso realmente é um trabalho muito maior. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode salvar a carne que está morta, mas nós podemos salvar o espírito que está morto. Senhor Jesus Cristo, ele pode purificar os leprosos, mas quando prega o evangelho, realmente nós podemos salvar os espíritos que estão sujos, que estão mortos no pecado e delitos. Então, as pessoas que eram cegas, Senhor Jesus Cristo ele abriu, mas nós, quando pregamos o evangelho, nós podemos abrir os olhos que estão cegos, que abrem para o Senhor Deus. Quando recebem a salvação, eles realmente são expulsos dos demônios. Realmente, tem um trabalho muito maior que esses que nós podemos fazer. Então, como é que fala? E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, quando o Espírito Santo chegar até nós, realmente esse Espírito Santo que está dentro de nós agora, nós podemos fazer um trabalho maior que essas. Será que nós não temos forças para pregar? Não é, temos sim. Nós precisamos ter orgulho. Realmente nós precisamos ter coragem e fazer o trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez também. Então, como o Senhor Jesus Cristo trabalhou no Antigo Testamento, nós também precisamos trabalhar fortemente também. Como está escrito no Atos, capítulo 10, versículo 38, está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, dentro de Senhor Jesus Cristo, ele foi ungido através do Espírito Santo. Então, através do poder do Espírito Santo, o Senhor Deus permitiu o poder para que ele pudesse fazer tudo. Através do Espírito Santo, ele teve virtude. Através do Espírito Santo, ele fez o bem. Através do Espírito Santo, ele oprimiu o diabo. Através do Espírito, ele realmente ressuscitou todos os mortos. Então, dentro do Senhor Jesus Cristo, realmente havia o Espírito Santo, que foi ungido por Senhor Deus. Ele realmente purificou os leprosos. Ele salvou as pessoas que iam para o inferno. Ele realmente ressuscitou todos aqueles que estavam indo para a perdição, com o desejo do Pai. Realmente ele tirou da potestade das trevas, do diabo, e transportou para o reino da luz. Então, esse Espírito Santo está dentro de nós. Então, depois que o Senhor Jesus Cristo foi para os céus, ele disse que eu preciso ir para os céus para que o Espírito Santo venha. Porque se eu não for, realmente o Espírito Santo não vem para este mundo, não é? Então, através do poder do Espírito Santo, ele fez o trabalho de Senhor Jesus Cristo, não é? Então, os cristãos que ressuscitaram, realmente, através da palavra, quando eles se tornarem um, e quando eles trabalharem realmente pelo Evangelho, Senhor Deus, Ele consegue trabalhar fortemente no meio deles. E assim consegue salvar muitas pessoas. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É verdade. Então, como eu falei da outra vez, realmente na conferência de janeiro, muitas pessoas receberam a salvação. E na igreja de Gwangju também eu fiz a conferência. Existem muitas pessoas que vieram. Realmente haviam mais ou menos em torno de 500 convidados. E existiram várias pessoas que participaram até o fim. E um deles realmente conversou comigo também. E existiu mais ou menos 400 pessoas que assistiram até o fim da conferência. Realmente na igreja de Gwangju, realmente, quando começou o ministério na igreja, realmente surgiu grandes espíritos e grandes pessoas, e surgiram sempre, continuamente, pessoas novas. E toda comunhão e toda pregação e todo culto que tem, realmente surge várias pessoas e convidam pessoas novas. Então, todos os irmãos, eles se esforçam para convidar pessoas novas. Por isso, assim, muitas pessoas conseguem vir. Será que se vocês ficarem parados, vai vir pessoas novas? Não é. Então, nós, salvos, nós precisamos realmente convidar pessoas novas. E é realmente a pregação da missão também. O que é a missão? Missão é o quê?
Realmente, quando vocês precisam sacrificar, mas não é uma ou outra pessoa que sacrifica. Realmente, todas as pessoas precisam se sacrificar junto. Nenhuma pessoa que pode faltar nesse trabalho da missão. Então, quando você recebeu a salvação, se você está dentro da igreja, se você tem o mesmo objetivo, não é? Não pode falar, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Realmente pode fazer, mas e você? Se você for diante do Senhor Jesus Cristo, o que você vai falar para Ele? Você com certeza vai passar vergonha. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele derramou seu sangue por causa de nós. Mas e você? O que fez por mim? Se perguntar dessa forma, o que vocês irão fazer? Realmente, você fez o trabalho que eu deixei para você? Você vai conseguir falar? Realmente, o apóstolo Paulo, então, estando ou não, ele realmente alegrou o Senhor Jesus Cristo. E o que é alegrar o Senhor Jesus Cristo? É um pecador quando arrepende diante do Senhor Deus e volta. Isso é alegre de Senhor Deus e de Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a maior alegria? É você salvar um espírito. Então, nós precisamos orar por isso. Nós também precisamos preparar para isso. Nós precisamos ofertar para isso. Nós também precisamos nos esforçar para isso. Realmente, nós precisamos pregar o Evangelho para isso. Realmente, quando nós vemos alguém pregando, nós vemos que eles realmente têm um grande dor no coração, porque fica pregando o Evangelho. Eu falei para ele vir, mas ele não veio. Eu queria que ele viesse. Realmente, eles não sabem o que fazem. Então, você pregar o Evangelho para uma pessoa, realmente, até o coração derrete, não é? Por que eles fazem isso? Se sua salvação é preciosa, é necessário que você também pense que o espírito de outras pessoas é precioso. Eu não tenho interesse nenhum. Não estou nem aí se a pessoa recebe a salvação ou não. Algumas pessoas, eles estão nem aí se a sua família recebeu a salvação ou não. Ele vai receber a salvação. Será que isso acontece? Não acontece. Realmente, pessoas se tornaram individualistas, egocêntricas. Se olharmos em Atos, realmente, quando um cristão, eles se juntam para pregar o Evangelho, realmente, grande trabalho de Evangelho aconteceu, né? Vamos olhar Atos capítulo 4, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, quando as pessoas receberam a salvação na Páscoa, realmente todos eles juntos, eles aprenderam realmente a palavras do apóstolo Paulo, e assim eles dividiram o pão, oravam, estavam em comunhão, e aprendendo a doutrina dos apóstolos. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E depois ele fala o quê? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. E louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam a salvar. Então, naquele lugar, o Senhor Jesus Cristo, Ele trabalha. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele trabalha. Vamos procurar capítulo 4. Capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4, versículo 31. Vamos ler. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadias a palavra de Deus. Naquele tempo havia muita perseguição. E naquele tempo realmente vários apóstolos se uniram e eles oraram. Eles falavam, estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Então, quando vocês estiverem orando pelo esse evangelho, realmente o Senhor Deus, ele consegue preencher o cheio do Espírito Santo. Então, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Vamos ver capítulo 9. Capítulo 9, versículo 3. Atos. Perdão. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 3. Atos, capítulo 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, o encerrava na prisão. Realmente, na igreja de Jerusalém aconteceu uma grande perseguição. E apenas os apóstolos estavam juntos e todos eles estavam dispersos. Mas iam toda a parte anunciando a palavra. Então todos eles andavam dispersos e pregavam o evangelho. E mais. Vamos ver capítulo 9, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. Vamos ler todos juntos. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, como a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, todas essas igrejas estavam unidas e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo. Então eles todos os dias aumentavam o número dos salvos. Realmente isso precisa acontecer. Quando você se torna um. Mas, se olharmos no 1 Coríntios capítulo 3, a igreja de Corinto, mesmo eles sendo salvos, eles ainda estavam na carne, como uma criança. Como vocês não sabem que o Senhor Jesus Cristo está dentro de vós, seguindo ainda apenas a carne e a vontade do homem? Realmente, quando você trabalha pelo Espírito Santo, realmente você só tem um coração de querer pregar esse evangelho fortemente. Então é esse coração que as pessoas têm, mas quando uma pessoa, ele parte do Espírito Santo, ele vai e volta para a carne, ele só quer unir com as pessoas que combinam com o seu coração. E com quem não combina com o seu coração, ele se afasta. E assim começa a ter briga, começa a ter fofoca e começa a ter conflitos. Isso é a igreja de Corinto. Isso era um grande problema. Mas dentro da igreja tiver realmente problemas, não tem como surgir o trabalho do evangelho. E isso é o trabalho do diabo. Realmente não é o trabalho do Espírito Santo, porque ele está atrapalhando o trabalho do Espírito Santo. Então, pequenos problemas que surgem, eles começam a ter ódio, começam a brigar, começam a dividir, começam a ter conflito. Dentro da igreja também. A igreja de Corinto, eles começaram a dividir. Um time esse, outro time aqui, outro time aqui. Será que o Senhor Deus consegue trabalhar assim? Até carvão que queima, quando você separa, eles apagam na mesma hora. Quando o carvão eles se juntam de novo, eles podem criar um grande fogo. Mas se você separa os carvões, eles apagam o fogo. Mas as pessoas não sabem disso. Eles começam a brigar, começam a odiar, começam a ter conflitos dentro da igreja. Então o diabo, ele gosta disso, ele começa a bater palmas e fica feliz dançando. Então você alegra o diabo, mas eles não sabem disso. Não pode acontecer isso. Realmente nós, mesmo recebendo a salvação, nós somos fracos e faltam várias coisas dentro de nós. Nós precisamos ter misericórdia um do outro. Nós precisamos segurar um outro. Dentro da família também, mesmo que você tenha uma família, uma pessoa idosa que tenha Alzheimer, ou pai ou mãe, até jovens, até as crianças que sejam pequenas, ou pode ter até o caçula que faz cocô, xixi. O que fazem? Todos eles você abraça com amor dentro da família, não é? Até os defeitos da caçula que eles fazem cocô, xixi, você limpa, você troca a fralda e você realmente ama.
Então, se nós não amarmos uns aos outros, quem pode amar? Realmente nós precisamos nos unir. Quando nós unimos, realmente o Senhor Deus consegue trabalhar. Como olha no João capítulo 3, versículo 30, ele fala: eu vos amei, também amai uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Que amai uns aos outros. Assim saberá que sois os discípulos de Cristo. Então, realmente, quando você ama uns aos outros, realmente você consegue cobrir até os defeitos dos outros. Você pode ter misericórdia dos outros. Realmente você consegue perdoar outras pessoas. Então consegue se tornar um. E assim todas as pessoas vão saber que sois discípulos de Cristo. E assim pode acontecer o grande trabalho da salvação. Vocês entenderam? É necessário que vocês precisam saber disso. Porque se tiver conflito, realmente vocês precisam fechar a boca, porque isso é o trabalho do diabo. Eu estou sendo usado pelo diabo. Vocês precisam saber disso. Se você não souber disso, você começa a brigar. Isso me dá medo. As pessoas falam de qualquer jeito. Ele começa a olhar outras pessoas, começa a xingar, começa a criticar. Você ter ira, realmente você não consegue cumprir o trabalho do Senhor Deus. O que é o trabalho do Senhor Deus? Se você erra, você realmente está alegrando o diabo. Se olhar no 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala que não entristeçais o Espírito. Então, quando você começa a entristecer, realmente o que é isso? Você realmente está apagando o fogo do Espírito. Realmente o Espírito Santo que está trabalhando para acender este fogo, você vai lá e apaga. Então, realmente o fogo está apagando já. Você não consegue ver mais. Então, Senhor Deus, Ele deseja nos trabalhar dentro de nós, pregando esse evangelho, querendo fortalecer esse fogo, mas nós estamos apagando. Se olharmos no Levítico capítulo 16, quando eles dão um sacrifício a Deus, quando eles colocam fogo dentro do sacrifício, eles nunca apagam esse fogo, eles continuamente colocam esse fogo, eles continuam fazendo esse fogo. Todos os dias eles vão botando árvore e árvore para queimar. Não podemos apagar este fogo. Porque se nós fizermos errado, realmente o fogo do evangelho pode apagar. A igreja realmente está nessa terra. Tem um objetivo dela, de estar aqui. Realmente o sol não consegue queimar os objetos, não é? Mas se você coloca uma lupa, realmente o sol pode queimar algum objeto. Realmente nós não temos forças e nós temos fraquezas. Mas quando esses fracos eles se unem, realmente o Espírito Santo consegue trabalhar fortemente. Ele consegue trabalhar realmente milagrosamente. Nós precisamos saber disso. Por isso nós precisamos pensar qual o trabalho do Espírito Santo. Nós precisamos realmente ser participantes do trabalho do Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus Pai misericordioso, realmente no outrora tempo nós éramos pecadores, nós vivíamos realmente pecando diante do Senhor Deus. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz derramando seu sangue por nós. E realmente sem nenhum valor, sem nenhum custo, o Senhor fez gratuitamente. E agora, nossa carne fraca, o Espírito Santo entrou dentro de nós. E assim agora Ele é responsável da nossa fraqueza. Então, até nós irmos até o Senhor Deus, o Espírito Santo, Ele deseja nos conduzir. Eu te agradeço mais uma vez pela essa graça. Senhor Deus, continuamente nos una através do Espírito Santo para que nós possamos formar o corpo de Cristo e estar dentro da igreja. Que nós possamos estar dentro de Cristo para fazer o seu trabalho. Existem realmente muitas pessoas que ainda não receberam a salvação. Que nós possamos pregar o Evangelho mais fortemente para eles possam receber a salvação. Que, Senhor Deus, possa trabalhar dentro de nós continuamente. E mais uma vez, possa permitir o poder da sua graça e misericórdia e possa nos sustentar nas suas mãos. Que nós possamos ser utilizados pelo trabalho de Senhor Deus. Realmente está muito próximo à vinda de Cristo. Que muitas pessoas possam receber a salvação até a sua chegada. Senhor Deus, coloco tudo isso nas suas mãos misericordiosa. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.